As pessoas ricas agem apesar do medo. As pessoas de mentalidade pobre deixam o medo impedi-las. Aqui a gente está falando um pouco que os ricos, eles reconhecem o medo, mas agem mesmo assim. A gente está falando um pouco de coragem, talvez, né? A coragem aqui, ela é um fator importante para que a gente tenha uma mentalidade milionária, para que a gente consiga atingir nossos resultados, crescer na vida? Eu colocaria até como tolerância ao risco, né? No início eu mencionei que existem essas pesquisas comparando quem chega lá e quem não chega. Tolerância ao risco é uma das características que vai distinguir os pobres dos ricos. Porque se eu não tiver um mínimo de tolerância a risco, e aí é importante a gente destacar, né? Que risco? Não é o risco de morte. É aquela velha frase, eu tenho que colocar convexidade no negócio. Se eu fizer isso e der errado, pode me levar à falência? Se a resposta for sim, cai fora. Se a resposta for não, vai fundo e enfrenta o medo, né? Então tem muito a ver com essa questão de tolerância ao risco. A pessoa, sem assumir um certo nível de risco, ela não tem como ascender. Porque não existe ascensão sentado fazendo exatamente a mesma coisa, operacional, sem tu correr um risco, sem tu... Vai precisar. E outra coisa nisso é a aversão à perda. Todos nós vamos ter aversão à perda. Isso é da natureza humana, a gente sobrevalorizar a perda em relação aos ganhos. Então, sempre vai existir uma coisa, mas e se der errado, mas eu não quero correr o risco. E aí, a pessoa que tem uma mentalidade mais forte nesse sentido, ela vai conseguir fazer esse equilíbrio entre eu vou ir, mas se der errado eu não perco tudo, e se der certo, dá muito certo. Então, eu acho que essa é a distinção que tem que acontecer. Eu sempre olharia por esse lado. E sim, precisa ter essa tolerância, precisa ter esse enfrentar o medo, senão não tem como mudar de patamar, né? Eu acho que se você não enfrentar o medo, você vai estar sempre com medo. Só o cara que enfrenta o medo e vai galgando de patamar, só esse cara, ele diminui, sempre vai ter medo, óbvio, mas ele vai diminuir aquela sensação de que tudo está em risco o tempo inteiro. Que é tipo assim, todo mundo tem um amigo que tem medo de investir, eu tenho medo de mudar de emprego, tem medo de alguma coisa. Por quê? Porque ele fala assim, cara, eu tenho medo de perder o que eu tenho. Mas volta e meia aquela pessoa tá falando, cara, eu não tenho nada, eu não consigo comprar uma casa de jeito, um carro de jeito. Ou seja, aquela pessoa tem medo de perder o quê? O mínimo de segurança que ela tem. O mínimo do mínimo. Então ela não avança para criar mais, como se fosse assim. Quando você tem coragem e responsabilidade, óbvio que a gente tá falando do risco da ruína, mas é como se a gente começasse a afastar o muro em volta da nossa casa, entendeu? Então, o cara que tem muito medo e não avança, e quando eu digo avançar, não é só em relação a dinheiro, é em relação a estudo, conhecimento, trabalho, é como se você estivesse empurrando aquele muro, deixando ele mais distante da sua casa. Então, tudo que pode te atingir, vai atingir um pouco mais distante, vai ser mais difícil. Quem tem muito medo, cara, a pessoa tá num negócio tá aqui. muito frágil, exatamente. Eu acho que até pra galera que tá nesse muro assim, cara, acho que o melhor que você pode fazer é se desenvolver, cara. Estudar mais, tentar ser um profissional melhor, porque aí você se blinda real mesmo. Tipo assim, a empresa pode falir, podem te demitir e tudo mais, sem emprego você não vai ficar, você vai conseguir ter novas promoções. A gente pensa muito, quando a gente tá nesse patamar de não quero perder esse emprego, não posso perder essa oportunidade, não posso fazer nada. Aí você meio que não faz nada além da... Tipo assim, cara, por que me contrataram? Me contrataram para fazer isso, cara. Então eu vou fazer isso com a maior excelência. Mas não pensam em evoluir um pouquinho aqui, estudar um pouco, fazer uma coisa a mais para virar um profissional melhor. Porque igual você falou lá no começo, Charles, às vezes você é um funcionário de 50 mil, você acaba virando descartável, cara. Tipo assim, qual é o seu diferencial para aquela empresa falar assim, não, cara, o Charles, cara, vou manter para sempre aqui. Pô, vai acabar o departamento dele, mas eu vou jogar ele para esse departamento porque ele é valioso para ter na companhia. Porque geralmente é um cara que estuda mais, é um cara que se prepara e tudo mais. E eu tenho certeza, se o cara se desenvolver, esse muro vai estar muito mais distante. Mesmo que financeiramente no começo não tá fechando a conta, sabe? Tipo, mas o conhecimento vai te levar para frente, cara.
E Tem alavancar pouco, eu né? não sei qual é o número, mas tem um dos segredos da mente milionária, que é essa construção de conhecimento, que ele menciona. Se você não avançar no nível de conhecimento, se você não Eu ia conseguir... falar sobre isso. É o 17? Não, Mas 16. As pessoas ricas aprendem e crescem o tempo todo. As pessoas de mentalidade pobre pensam que já sabem o suficiente. Eu tenho uma é frase muito que eu real, cara. digo que é assim: quem acha que sabe muito, estudou pouco. Eu vivo estudando e eu sempre tô achando que eu sei pouco. E aí eu fico assim, nossa, mas eu ainda tenho que saber isso aqui. E aí tu vai abrindo esse muro, assim, sabe? Sim. Porque tu abre um conceito aqui que vai dar abraço, vai puxar outro, e aí tem uma outra coisa. E aí tu vai indo assim, e aí nunca para, nunca para. E aí quem olha e diz assim, nossa, eu entendo um monte desse... Eu olho e digo assim, tu estudou pouco, certeza. Porque se tu estudasse de Sim. verdade, tu teria a real dimensão da sua ignorância. Eu até brinco, o Thiago, ele foi pra... Ele tá em Londres agora. Aí semana passada eu falei assim, cara, eu tô muito preocupado com sua viagem. Ele falou assim, por quê, cara? Porque toda vez que você viaja e você se envolve com pessoas fora da nossa bolha, você traz uma ideia que a gente vai ter que virar o nosso business de ponta cabeça, porque é um pouco disso. O Thiago é um pouco desse cara que ele tá estudando o tempo todo, ele tá ensinando a gente o tempo todo. Então, acho que teve uma grande mudança que a gente fez na empresa, porque ele fez uma viagem para fora, conversar com os investidores da BlackRock e tudo mais, ele entendeu o jogo do business, do piso, com teto, sei lá, enfim. E a gente fez algumas mudanças significativas. Por quê? Porque ele aprendeu uma parada nova. E realmente eu acho que, de novo, voltando, o jovem tem um pouco desse problema que eu já tive muito de achar que você sabe de tudo. Eu falei assim, não, pô, não preciso de nada. Só o que eu aprendi aqui nos meus 4 anos de faculdade é o suficiente para eu viver o resto da minha vida. As pessoas, por vezes, interpretam estudo como passar em prova, né? E aí, quando eu falo em estudo, eu não estou dizendo só em estudo, estou dizendo em estudo de chegar, de sentar com alguém e dizer assim, Charles, vamos discutir, né, nessa perspectiva maior, não só estudo conceitual. Mas as pessoas têm muito essa construção, e eu acho que isso é um problema de mentalidade, entre aspas, pobre, eu estudo porque eu precisei entrar numa faculdade, depois eu estudo porque eu vou querer entrar num concurso Sim. público, ou eu estudo porque eu quero passar numa certificação, né, se eu quero trabalhar no mercado financeiro. Tá, passei, agora eu não preciso mais estudar, porque eu já passei onde eu queria, eu já fiz acabou, né? Então, eu acho que essa distinção entre estudar é para a vida e estudar em todos os âmbitos, tanto do ponto de vista de bunda na cadeira e estuda de verdade, quanto dessa questão de construir relacionamentos que te permitam conversas em outros níveis. Porque sentar e ficar conversando assim, aquela série, tu viu? O jogo do futebol, tá, é distração, é legal e tal. Mas o que isso está contribuindo? O problema é que tem gente que senta só para fazer isso. E aí não está aproveitando, às vezes, de bons momentos para ter uma conversa que vai ser engrandecedora e vai fazer com que você desenvolva, e tá só ali no mesmo, assim. Então, esse para mim é um dos tópicos mais imprescindíveis para que a gente consiga ascender.